Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Perdão. Estamos chegando com mais a possibilidade que Deus nos dá de levarmos uma mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Para você que nos acompanha nesses 16 anos, sempre a nossa gratidão. Obrigado mais uma vez por estarmos juntinhos, abrindo também aqui para a Trentina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Os comentários. Tá aqui. Nossa querida Maurita Molinari Sala, em Rio do Sul, trabalhadora do bem. Muito bom dia, Maurita. Beijo grande para todos aí, tá? Nossa querida Lúcia Marques Bagatim, São Paulo, também com a gente. Bom dia, Lúcia. Muita paz para todos. Vamos lá, então. Aquela abertura também sempre muito especial. Obrigado, Maurita. Muito obrigado, Lúcia. Felicidade. Perdão. Paz e luz no seu lar. Valeu, Lúcia. Muito bom dia. Você está entrando na Aldeia Felicidade, conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Uma proposta universalista de luz. Uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. Música cheia de alegria, sempre com a gente. Nosso querido Sidney Carvalho, trabalhador do bem, já na parte espiritual, a serviço de Jesus e por todos nós. Continua trabalhando. Amargurado e descontente. Um abraço, Zeca, nosso querido Clodomiro com a gente. Bom dia, Clodomiro. Nosso querido Clodomiro Ortman, muito bom dia, muita paz, boa bênção para todos vocês aí. Obrigado por estar conosco em mais esta empreitada. Programa Aldeia Felicidade, 16 anos no ar. Era o que eu queria. Passo maior do que eu podia. Oh, oh. Vamos compartilhando, né? Mais pessoas possam absorver esses ensinamentos vindo mais alto, bem mais alto. Nós somos instrumentos limitados, mas tentamos fazer a nossa parte, né? Nosso querido Serginho Antônio Oliveira lá em Brasília. Bom dia, Zeca. Aqui estão todos bem, graças a Deus. Amém. Bom trabalho, Zeca. Valeu, Serginho. Muita paz para o nosso querido Leandro Fontes também com a gente. Bom dia, Leandro. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos juntinhos abrir aquela clareira na psicosfera. Os eflúvios chegando, fluidos benéficos encharcando o nosso corpo espiritual. Vamos potencializar essa energia que vem de Jesus, mandando para as pessoas que precisam. Aquelas pessoas que a gente não gosta muito também, vamos pensar em irradiá-las, colocá-las sob uma luz muito forte. O que nós enviamos, nós recebemos. Então que sejam pensamentos positivos, energia abençoada. Vamos nos concentrar um pouquinho mais? Pensemos em nossa mãe querida, então, que disse para o nosso querido Chico: tudo passa, tudo passará. Momentos ruins, momentos bons também. Então nos preparemos. A fatalidade na nossa vida é a perfeição relativa. O caminho é por nossa conta. É urgente, mas não é apressado, diz Bezerra de Menezes.
Concentremos-nos no que mais, né? Uma respiração profunda facilita o nosso entendimento, facilita a nossa meditação. Auscultemos o nosso coração. Compositores e intérpretes sensibilizando e esclarecendo mentes e corações. Isso aqui, deixa eu ver aqui. Nosso querido Valdeci Cardoso, bom dia Zeca, bom também para a Regiane, abraço do Valdeci Cardoso, valeu Valdeci, vai dar paz para todos aí, obrigado por estar com a gente. Hoje, infelizmente, a Regiane não poderá estar conosco, mas manda um beijão para ela também está vindo daqui a pouquinho. Vamos lá então? Abrindo também aqui para a Cretina FM 98,13 Rodeio, Santa Catarina. A Cretina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar os seus pensamentos. Vibremos em prol do nosso planeta, sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte aqui da Cretina FM, nossa saudação a vocês do Facebook, que já estão conosco há um pouquinho mais de tempo nesta manhã tão especial. É o programa Aldeia Felicidade, 16 anos no ar, procurando levar a mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. E assim nós começamos o nosso dia, domingo de manhã, aqui meio friozinho, né, nublado, mas o nosso coração está cheio de luz, de energia e o amparo de Jesus em nossa caminhada. É o amigo incondicional de todas as horas. Nós que às vezes não somos, né? Mas Jesus está conosco incondicionalmente. É o emissário de Deus, nosso Pai, para trilhar o caminho de harmonização com as leis universais. Nós vamos seguindo, né? Vamos aprendendo e colocando em prática os ensinamentos do nosso Mestre Maior, que através dos seus emissários nos traz tantos ensinamentos. A mesa recheada, sempre falo aqui, nós poderíamos trabalhar aqui até meio-dia e sobraria tempo ainda, né? Porque às vezes uma frase só do que os amigos espirituais nos trazem é motivo para reflexão profunda, para essa conexão com Deus, nosso Pai, com nossa Mãe querida. Nosso querido Sandro Grava, meu primo lá em Dayal. Bom dia, Sandro. Muita paz para todos aí. Beijão para todos, tá? Muita luz. Nós começamos sempre, eu gostaria de um pequeno texto, né, do nosso querido Chico Xavier, porque ele diz assim: tudo que desperdiçamos, tudo que desperdiçarmos, tudo que não valorizarmos poderá nos faltar na outra encarnação. Lar, paz, afeto, saúde, bens materiais e recursos naturais. Chico Xavier, esse grande emissário que depois de Jesus, de João Batista, o espírito mais elevado que esteve entre nós, porque em outras encarnações ele foi lá, começou lá como Isaac, foi Daniel também, foi João Evangelista, foi Jan Hus, o Jan Hus, também ele foi Francisco de Assis, foi Allan Kardec e esteve conosco recentemente como Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, um homem não só conhecido pela sua mediunidade, mas pela sua bondade, pelo seu coração puro, pela sua humildade, né? Que nos traz tantos ensinamentos. São 550 livros. Quando ele desencarnou, tinha 412. Mas depois disso, com o material que ele deixou, e tem muito mais ainda, né? Foram mais 100 e poucos livros, né? Então agora 550 livros, número redondo, para nos abastecer dessas informações do mais alto, dessas instruções. Porque nos diz o Espírito de verdade: amai-vos e instruí-vos. Essa é a luz maior que toca os nossos corações. E é isso que nós vamos carregando ao longo de nossos tempos. Essa energia abençoada que vem através da bondade de Jesus. Jesus, governador espiritual do planeta Terra, mas também que governa outros planetas, já ditosos e felizes, mas também lá no início, mundos primitivos. Nosso querido Valveri Testoni com a gente. Bom dia, Valveri. Nossa querida Lúcia lá em São Paulo também, sempre com a gente, continua nos ajudando, né? Essas suas vibrações. Então assim, ele governa planeta ditoso e feliz, planeta regenerado, planeta como o nosso de provas e expiações, também planetas primitivos. E é um dos espíritos crísticos que no sistema solar colabora para essa instrução que vem do mais alto, que é ser um copartícipe da criação de Deus, nosso Pai. Nossa querida Bernadette Steff está bem com a gente. Bom dia, Bernadette. Muita luz para todos aí. Então essas instruções que nos chegam, né? Eu tenho um texto muito legal aqui. Claro que sempre através da codificação, né? Que nosso Allan Kardec nos trouxe, foram 5, 6 livros, na verdade, com um pequeno livro que é O que é o Espiritismo. Mas depois tem a Revista Espírita, que durante 12 anos ele publicou mensalmente.
Disso fizeram 12 volumes. É uma encadernação muito especial, né, que nos traz todos os ensinamentos. É o laboratório de Allan Kardec, onde o que ele recebia, ele colocava em pauta para receber as informações, para receber a colaboração de várias pessoas, né, e formalizar assim o Consolador prometido na terra, né? Jesus prometeu: vou lhe enviarei outro Consolador que ficará convosco eternamente. E Allan Kardec diz que marcha junto à ciência. Chegar a algum ponto que a ciência discordar de alguma coisa e comprovar, o Espiritismo segue a ciência. Até hoje isso não aconteceu, né? Na visão espírita, não existe abandono que passe impune aos olhos da lei divina. Allan Kardec foi claro ao afirmar que a paternidade e a maternidade não são privilégios, mas missões sagradas entregues pela providência para o aperfeiçoamento moral. Um pai que vira as costas para um filho não apenas nega sustento material, mas rompe um compromisso assumido muito antes do nascimento, ainda no plano espiritual. O laço entre pai e filha é tecido antes mesmo do primeiro choro no berço. Espíritos se reencontram em família para reparar erros, resgatar dívidas e evoluir lado a lado. Lado a lado. Nossa querida Maura de Peitos com a gente. Bom dia, Maura. Beijão também pro nosso querido Moacir, sempre nos ajudando, irradiando, trabalhadora do bem. Quando um pai abandona, ele não apenas falha com a criança, ele rompe um contrato com sua própria consciência, acumulando karmas que cedo ou tarde precisarão ser pagos. E não se trata de castigo, no sentido humano, mas da lei universal de causa e efeito. Quem abandona hoje, pode ser abandonado amanhã. Quem nega amor, colherá solidão. Quem recusa amparo, colherá ausência. A vida sempre devolve o que plantamos multiplicado. Abandonar um filho é interromper um ciclo de cura. É perder a oportunidade de transformar erros do passado em acertos do presente. E, espiritualmente, é se inscrever para provas ainda mais dolorosas em futuras existências, até que se aprenda o valor da responsabilidade, da compaixão e do amor incondicional. E que ninguém se engane. Aos olhos da espiritualidade não existe justificativa que anule o compromisso de ser pai. Se você abandonou o filho, não abandonou apenas uma criança, abandonou uma parte de si, um elo sagrado com sua própria história espiritual. E a vida, mais cedo ou mais tarde, fará com que você olhe nos olhos daquilo que deixou para trás. Um texto maravilhoso que nos dá a responsabilidade como tutores. Nosso querido Lindomar Bassani também nos ajudando. Bom dia, Lindomar. Muita paz para todos aí, um beijão para toda a família, né? Nós lembramos sempre, né, da reencarnação de Segismundo. Eu comentei a semana passada junto com a Regi aqui, porque eles viviam um triângulo amoroso numa existência anterior. E o Segismundo, que seria Segismundo agora, acabou matando o seu adversário. O que foi assassinado e a mulher reencarnaram antes e receberam Segismundo como filho. Mas o trabalho é contínuo e muito bem elaborado pelos espíritos construtores, pelos espíritos simpáticos, pelos mentores de cada um, né? Durante o sono, os pais eram levados à parte espiritual e, em desdobro, recebiam a visita daquele que seria seu filho Segismundo, o assassino. Olha aí onde é que estão as bênçãos de Deus, né? Que nós pagamos por amor sem sabermos. Sempre comento aqui. Então, numa das noites, quando eles que se aproximavam nessas reuniões, o pai sentia um medo muito grande e não tinha uma conversação com ele. Não sabia por que ele tinha um medo, né? Inconscientemente ele não queria receber aquele espírito perto dele. Até que numa das noites que em desdobro eles se reuniram novamente na parte espiritual, por esse trabalho árduo e constante dos amigos do mais alto, veja bem, eles fazem tudo isso por um assassino, né? Veja bem que perante Deus não existe o amor entre o algoz e a vítima, o amor é o mesmo. Porque Deus sabe, Jesus sabe, que todos seremos perfeitamente, relativamente falando, né? Seremos perfeitos, relativamente falando, porque é absolutamente só Deus, nosso Pai. Então lá na frente, nós faremos muito bem para compensar os erros do passado. E numa dessas noites, Segismundo se ajoelhou, pegou na mão daquele que seria o seu pai e pediu perdão. Naquele momento, André Luiz, que foi o Carlos Chagas na última encarnação, disse que fosse como se fossem escamas que caíssem do corpo espiritual do pai, né? E uma luz se acendeu. Naquele momento ele aceitou aquele espírito como filho. Então por isso esse texto é maravilhoso. A gente não tem nem ideia do que está envolvido aí numa família, né? É sempre caracterizado pela presença de Deus. Então ser pai, ser mãe, ser avô, ser avó é uma bênção divina, né? Não abandonemos. Assim como esses nossos irmãozinhos animais que são abandonados também, é um espírito que está em evolução como nós. Nós já estagiamos no corpo animal. Não tenhamos dúvida. Evolução é de Deus, nosso Pai. E o progresso é uma de suas leis. Então nós vamos progredindo pouco a pouco, às vezes, e a maioria das vezes, pelo sofrimento.
Por isso, compete a cada um de nós trilharmos esse caminho de conexão com o Pai, harmonizarmos-nos com as leis universais e seguirmos os ensinamentos do Cristo, para sermos mais felizes. Jesus esteve aqui para nos mostrar o caminho da felicidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não ele como uma pessoa, Jesus, mas pelo amor que ele exemplificou. Essa luz maior que toca os nossos corações. Nós temos aqui no Brasil um mentor espiritual que é Ismael. Mas ouvindo o Divaldo, né, quando ele estava com 96 anos, a gente falando de Bezerra de Menezes, Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, desencarnou em 1900. Em 1950 fizeram uma grande celebração e ele recebeu uma emissária de nossa mãe querida, Celina, onde Nossa Senhora colocou à disposição dele qualquer planeta do sistema solar para ele reencarnar. E ele humildemente pediu: se a senhora me permitir, gostaria de ficar aqui nessa missão de desencarnado, enquanto tiver uma alma sofrendo aqui no Brasil, gostaria de ficar. Hoje ele não é só o mentor espiritual do Brasil, junto com Ismael, né, mas o mentor da América Latina. Então, um trabalho árduo, uma falange grandiosa, que talvez só perca para de Maria de Nazaré, trabalhando no planeta todo. Então, são muitos espíritos trabalhando por nós, acondicionados nas leis, nas regras divinas, mostrando para nós o caminho da felicidade. Nós temos a obrigatoriedade de aprendermos um pouco mais, de nos instruirmos, porque são palavras do Espírito de Verdade. Amai-vos e instruí-vos. Né? As duas vêm juntinhas, para aprendermos o que nós somos, principalmente, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos. Já estamos preparando a nossa próxima reencarnação, como diz esse texto tão especial. Né? Nós voltamos não com o que nós temos, mas com o que nós somos. Isso é importante. Né? Então, harmonizados com Deus, com as leis universais, vamos também procurando aliviar os nossos débitos através do amor, fazendo aos outros só o que gostaríamos que nos fizessem e não fazendo o que nós queremos, a começar com o pensamento. Lembram? Pensamentos difíceis, pensamentos de sofrimento, pensamentos de dor, pensamentos que não são tão bons com relação aos outros. Vamos puxar a descarga virtual, como dizia a Nevane, como diz, né? Nosso raio de luz sempre está conosco, então vamos seguir esses ensinamentos. Nosso querido José Carlos Weirauch Medina, nosso Zé da Mecha. Bom dia, Zeca, bom dia a todos. Valeu, Zé. Muita paz para todos aí, tá? Beijo para todos, muita luz. Vamos ver aqui. Nós temos uma questão, a questão 807 que eu separei, eu acho que dá tempo para nós lermos, né? A questão é curtinha, mas tem um comentário de Miramês, também um grande trabalhador do bem, né? Que segundo algumas informações, lá na época de Jesus, foi aquele jovem que, né, não quis seguir Jesus, porque Jesus orientou: vendo que tem, doe aos pobres e me siga. Ele não quis. E naquela mesma noite, segundo algumas informações, né, numa corrida de bigas, ele acabou se acidentando e desencarnando. 807, questão 807 do Livro dos Espíritos. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Lembra alguém essa frase? Nossa querida Regi Grava, esse espírito que está minha filha, bom dia, papi. Beijão aí pro Jucinei, o Enzo, né, o Arthur, a Ayla e a Mabili também. Bom dia, Regi. Beijo para todos aí. A resposta dos amigos espirituais: merecem anátema, ai deles. Serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Aí tem a questão 684, que também complementa esses ensinamentos. Assim como o Brasil está numa situação a mais delicada de toda a sua história. Nunca passou por isso. Estamos num momento delicado e que as orações são necessárias, mas também a atividade dos bons. Nós que a Bia Garcia também nos ajudando, né? Allan Kardec é enfático. Por que o mal aparece tanto? Porque eles são ousados, coisas que os bons às vezes não fazem. Então, na medida que os bons forem se movimentando para que a luz maior se estabeleça, o mal sumirá. Não tenhamos dúvida, o mal é a ausência do bem. Então, se nós ficamos em cima do muro, estamos quase que autorizando que o mal se sobressaia. Como está acontecendo hoje. Allan Kardec também foi enfático. O mal chegará a tal ponto que a humanidade sentirá necessidade do bem. E já está acontecendo, porque não é só no Brasil, é no mundo todo. Nós temos espíritos trevosos que estão trabalhando para isso, inimigos de Jesus, que não reencarnarão mais aqui. Talvez nós não vejamos esses ditadores de hoje pagarem seus débitos na terra, mas eles arcarão com os seus equívocos, né, num planeta primitivo.
né? Ou no início de provas e expiações. Então aí são as leis divinas. O que nós semeamos, nós colhemos. Como o planeta Terra está passando já por um processo muito grande de provas e expiações para a regeneração, não terão mais como expiar aqui na Terra. É vibração, é sintonia, é afinidade. Reencarnarão num planeta primitivo para pagar seus débitos. E aí é muito sofrimento. Nós sabemos o que é um planeta primitivo. Nós não sabemos o que é um planeta ditoso, que lá nós não estivemos ainda. Mas nós já estivemos no planeta primitivo. Nós sabemos como é que é. Uma Idade Média, nós sabemos como é que é, né? Nós temos aí a história desses momentos difíceis do planeta. Então, eu quero ficar na Terra por enquanto. Eu sei que eu não sou daqui, como a maioria de vocês também não é. Não somos terráqueos. Já estamos aqui pagando pelos nossos débitos. Fazer o que nós fizemos, o que esse pessoal já fez. Não tenhamos dúvida. Aqui não tem nenhum santinho não, né? Nós não somos nenhum santinhos. Temos muita coisa a expiar ainda. Mas pela bondade de Deus, podemos optar pelo caminho do bem, da luz e do amor. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Eu vou ler um trechinho, então, dos comentários de Miramês. Opressão aos mais fracos. O que se deve pensar dos opressores que se encontram em toda parte, espalhando o sofrimento, principalmente aos fracos, os já oprimidos pelos seus próprios atos do passado? Eles deverão continuar a nascer, e a natureza os corrigirá por duros processos. Depois dessa esfrega, aprenderão a respeitar os seus semelhantes onde eles estiverem, na posição que forem chamados para o seu progresso. Cabe principalmente aos espíritas, aos cristãos, divulgar a mensagem da reencarnação, no sentido de que se evitem muitos dissabores nos caminhos dos que tendem às perseguições aos opressores, dos que usam sua posição social bem posta para ofender e exigir. Todos os nossos gestos, todos os nossos feitos são sementes que lançamos na terra, dos que nos ouvem e daqueles que violentamos. A semeadura é livre, contudo a colheita é obrigatória. Às vezes nós não paramos para pensar na lei de causa e efeito, ação e reação. Porque é lei divina, imutável como o seu Criador. Então vamos cuidar com a nossa semeadura, com os nossos pensamentos. As posições sociais são mutáveis. Os bens materiais que se tem hoje, na manhã podem faltar. Não somos donos de nada, pois tudo pertence ao Criador. O que Ele nos dá agora, pode tomar depois, se não soubermos fazer uso dos bens que nos confiou. Somente podemos mudar de pensamento com a presença de Jesus no coração. Abramo-lo, para que Ele possa entrar e reinar no centro de nossas vidas. Enquanto ignoramos essa ciência, sofreremos por nossa ignorância. Ativemos nossa razão. Nossa querida Neuza Pereira também com a gente. Bom dia, Neuza. Ativemos nossa razão para que essa razão dê lugar às outras qualidades espirituais e possamos sentir e procurar a felicidade. Vejamos o que anotou Lucas no capítulo 1, versículo 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A casa de Jacó para os nossos dias é a nossa consciência que, despertando para a verdade, sabemos guiar para os caminhos da perfeição. A missão do Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, é fazer conhecida a mensagem do Cristo para a humanidade. Nosso querido Jair Moreira, bom dia, Zeca, bom dia a todos aí. Nosso querido Jair lá da Active Plus, muita paz para todos, Jair. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Ele comanda por dentro e por fora das criaturas, despertando almas e ativando consciências, de maneira a acender a luz de Deus dentro das almas em marcha divina. Os espíritas, os cristãos, têm à sua frente muita coisa para fazer. Em primeiro lugar, o conserto de si mesmos. Depois, ajudar aos outros pelo exemplo de vida reta, na retidão de Jesus, acendendo luz em toda parte onde forem chamados a servir. Ouçamos o chamado dos benfeitores da espiritualidade, que disseram e continuam a dizer: espíritas, cristãos, amai-vos e instruí-vos, porque assim poderemos servir de guias para os que se encontram na retaguarda e poderemos ajudar no silêncio, construindo o céu na própria vida. Se queremos herdar o bem, plantemos o bem. Se queremos a caridade, façamo-la. Se queremos ser amados, amemos a todos na mesma extensão da fraternidade. Dos que ainda perseveram no erro e na maldade, devemos ter piedade, pois no amanhã encontrarão quem lhes dará as mãos. Miriam Manes com a gente também. Bom dia, Miriam. Esqueçamos os velhos erros pela corrigenda e trilharemos os caminhos da luz pelos processos da paz de consciência, sob a proteção do Cristo de Deus. Nossa querida Franciane Brandes, bom dia, amigo, feliz domingo a todos. Valeu, Franci. Beijão para todos aí também. Que Deus nos abençoe a todos, para compreendermos na sua profundidade as lições da natureza, na expressão mais linda da vida, configurando Jesus como filho dileto
de Deus nosso Pai, mas também o nosso irmão com mais idade, nosso irmão mais velho. Se hoje nós temos aí 1 bilhão de anos, Jesus já tem 25 pelo menos, né? É nosso irmão e nosso maior exemplo. Na questão 625, Allan Kardec questiona os amigos espirituais: quem pode nos servir de exemplo e guia? E para a humanidade toda, a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: vide Jesus. Para sermos felizes, é só seguir o seu caminho. É fácil? Talvez não seja, mas também não é tão difícil, né? Vamos ouvir uma música muito especial? Vamos lá, juntinhos. Tim e Vanessa. Coisas boas dentro de casa, lembra? Nós criamos formas de pensamento, impregnamos as paredes, nossos móveis, nossas camas. Então que seja de coisa boa, energia boa, radiosa, que vem do mais alto. Quando me sinto Cansado, olhando as trevas que devo enfrentar. Quando eu olho o passado e vejo quanto eu já fiz sofrer, quero saber quem sou eu, saber que me fez, porque estou aqui. Ouço uma voz que me diz que trago as respostas bem junto de mim. quem sou eu? Que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e dessedentar, apenas cumpre sua missão e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu? Que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe, eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz. Nossa, Ofélia, Fefe e o Cláudio, beijo grande. Valeu, Ofélia. Semana abençoada a todos, né? Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e descerá, apenas cumpre sua missão. Os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão? Coloquei no YouTube, Tim e Vanessa. Maravilhoso. Elizabeth Lacerda. Sérgio Santos. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu? Sou um ser tão feliz. Preparando a mensagem do Divaldo, né? Daqui a pouquinho. Você. Pequeno intervalo aqui, voltamos já. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Aldeia Felicidade, 16 anos no ar. Valeu, Maura, muito bom dia, continua com a gente aí, muita luz para todos, né? Todos vocês que nos acompanham, né? E desde o comecinho, alguns já sempre estão conosco, queremos agradecer sempre. A gratidão por esse momento que nós unimos as nossas mentes, os nossos corações, abrimos aquela clareira na psicosfera, né? E Jesus, com seus braços abertos, faz que chegue a cada um de nós esses eflúvios divinos, as bênçãos maravilhosas, essa energia radiosa. E nós potencializamos, porque
direcionamos para as pessoas que precisam. Então nós lembramos de alguém que esteja acamado em própria casa, nos hospitais, temos os nossos irmãos aí que estão nos presídios, também nas casas de acolhimento de crianças, né? Muitos órfãos ainda, então que sejam acolhidos com amor, com muito carinho, que recebam essa energia, que essa paz possa tocar os corações de todos e dos que são responsáveis, as nossas escolas, né? Fundamental que oremos pelos nossos professores, pelas nossas crianças, porque é um local às vezes com mais investidura dos trevosos inimigos do bem. Então nós temos que ter essa oração, nosso direcionamento das nossas mentes e dos corações para todos os educandários. É onde eles agem às vezes com muito mais ativez. Então vamos orar, inclusive por esses nossos irmãos, que só tentam prejudicar alguém pela ignorância, né? Que ainda não compreenderam que lei de causa e efeito é lei divina, é lei de Deus. Alguns que procuram a vingança por não acreditar em Deus, né? Porque os caminhos já estão cronometrados. Alguém me fez mal, ele arcará com as consequências. Eu fiz mal para alguém, eu vou arcar com esses débitos, né? Não é castigo não, é consequência. Deus não castiga também, não beneficia nenhum dos seus filhos de uma forma que não seja no seu amor, né? Mas também na sua lei, na sua misericórdia, mas também na sua justiça. Então tudo é consequência. Vamos lá? Vamos ouvir o Divaldo? Todos os domingos, do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Quando a aflição te visite o trabalho, desferindo golpes no teu coração ou conduzindo-te a sugestões do mal. Daí vai, Henrique do Campo, bom dia. Recorda-te da oração singela à disposição de todos. Semelhante a um unguento, não somente a cicatriz do peito em chaga aberta, como vitaliza os melhores sonhos perturbados pela nuvem sombria do desespero, devolvendo a esperança e a paz. Anjo benfazejo, a oração apaga as labaredas do crime em começo, improvisando recursos de salvação, para que a serenidade retorne santificante à direção da consciência. Não apenas garante a felicidade e a harmonia do lar, como também beleza todas as realizações começantes, oferecendo estímulo novo e coragem para o êxito total da experiência em que te aprimoras no estágio do mundo. Não somente consola e sara, mas também ilumina o pensamento turbilhonado, restituindo a calma e o tirocínio para desmanchar os cipós enrodilhados nos teus pés, a te reter na província da angústia incessante. Celeiro de bênçãos inesgotáveis, ela é a segurança da família, alimento dos filhos e fortaleza dos pais. Mensageira do Pai Celestial, é a intérprete das tuas aspirações e intercessora dos teus anseios, junto aos bem-aventurados. Vertendo do coração em colóquio confiante, asserenam-se as paixões, purificam-se os sentimentos, estabelecem-se diretrizes, modelam-se as necessidades, robustece-se a fé, eleva-se o padrão de serviço. Ela harmoniza em redor de nossa aprendizagem os patrimônios da honra, do respeito e da saúde espiritual, favorecendo a extensão das menores tarefas no campo do auxílio aos sofredores. Esposando-a, dilatam-se os minutos que se enriquecem de experiências sublimes, fazendo a vida mais nobre e digna. Na terra, o cristão é qual oásis fértil na aridez dos sentimentos. Solicitado por todos e por todos fiscalizado de perto, é como árvore produtora que todos buscam esfaimados, guardando o direito de a apedrejarem e a ferirem. Recebe assim em silêncio a perseguição gratuita e o punhal invisível da maldade, e planta-os na terra abençoada da oração humilde e nobre, onde se consomem todos os adversários da luz, vencidos pela misericórdia do céu. E quanto possível, cultiva a prece em tua alma, com devotamento e confiança, e trabalhando sem desfalecimento, faze dela o teu abençoado guia todos os dias e todas as horas,
assegurando imperturbável a vitória do bem no roteiro da tua vida. Joana de Ângeles. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. Voltando também aqui para a Cretina FM. Esse é o fundinho musical. Esse é o fundo musical que se ouve também aqui na Cretina FM, que infelizmente não dá para que vocês ouçam, né? Mas durante todo o programa tem esse fundo musical. Música do Moacir Camargo. Uma trilha muito especial. Ouvimos Edivaldo Pereira Franco falando da oração, né? O culto da oração, tão importante. Né? Porque a oração nos blinda, né? Da interferência de espíritos que às vezes nos querem muito mal. Assim como o Evangelho no lar, que transforma nosso lar numa fortaleza. Mas é uma fortaleza mesmo. Espíritos trevosos não conseguem entrar. É como se eles batessem numa vidraça ou levassem choques de vulta, diz André Luiz, que ele acompanhou isso no Rio de Janeiro, numa das suas primeiras visitas à Terra, depois que se recuperou e veio com seus instrutores trabalhar aqui, né, em prol dos mais necessitados. Então veja bem o trabalho da espiritualidade amiga. E muitas coisas que a gente não conhece, né, que nós ainda hoje achamos que são fenômenos, que é sobrenatural, mas que são explicados pela doutrina espírita. Inclusive essa proteção em nosso lar, na nossa casa, em nosso coração. Porque nós sintonizamos com quem nós queremos. Quem são os espíritos que estão à nossa volta? Porque não se questiona mais se há espírito à nossa volta. Isso tem, não se questiona mais. Agora, quem são os espíritos à nossa volta? Porque Paulo de Tarso nos disse que, há 2000 anos, que tem uma nuvem de testemunhas à nossa volta. Quem são essas testemunhas? Hoje nós sabemos, a doutrina espírita nos revelou, como o Consolador prometido nos dá consolo, mas também nos dá muita instrução para que possamos nos proteger, né? Então uma oração faz isso, né? A harmonia no lar faz isso, porque uma sociedade bem organizada, bem estruturada, vem de famílias, né, que se organizam e através da oração compactuam com o mais alto no mais sublime legado de Jesus, que é o amor. Isso que nos dá sustentação nos momentos mais difíceis, saber que tem alguém nos esperando, que nos ama muito, né? E por nossa parte que façamos a nossa obrigação também, né, que é trilhar o caminho da instrução para abrirmos os nossos corações e absorvermos esses ensinamentos para sermos pessoas melhores. Porque tudo começa no pensamento. De onde vem o pensamento? Já se perguntaram? Como é que vem esse pensamento, meu Deus? Vem das ações exteriores, mas também do interno que nós temos aí, que acumulamos ao longo de bilhões ou milhões de anos, né? Fomos absorvendo ensinamentos, fomos semeando muita coisa, que a maioria delas não eram boas nas existências passadas, né? Nós agimos de forma totalmente contrária às leis de Deus, arcamos com os custos, já melhoramos um pouco, estamos melhorzinhos agora, mas seremos espíritos perfeitos, relativamente falando. Joana de Ângeles, que diz, como autora dessa oração, diz que tem uma fatalidade na nossa vida, não nesta existência, mas na nossa vida, depois de milhares de encarnações, é a perfeição relativa e, por consequência, a felicidade plena, que ainda não é do planeta Terra. Mas a Terra comporta aquilo que nós podemos fazer pela nossa felicidade. Porque ninguém é feliz, né, na Terra apenas se locupletando, talvez, dos bens materiais. A materialidade não traz felicidade para ninguém, traz momentos felizes. Mas a felicidade vem daquilo que nós fazemos aos outros. Porque um espírito imortal não será feliz com nada que seja material. Podemos ter certeza disso. Nós somos imortais, cidadãos do universo, estamos de passagem pela Terra em mais uma existência das 700, 800, 1000 encarnações que nós já tivemos. Estamos melhores? Estamos sim. Mas podemos melhorar ainda mais, isso depende de cada um de nós. Amai-vos e instruí-vos, lembra? Vamos ver um texto especial? Eu gostei de falar um pouquinho para vocês, porque para nós espíritas, né, não tem segredo falar que Judas reencarnou como Joana d'Arc, né? E aí ele quitou os seus débitos. Mas ao longo desses 2000 anos, ele reencarnou quase que em todos os séculos com muito sofrimento, né? Não porque, vamos usar a expressão, traiu Jesus daquela forma, porque na nossa percepção foi traição, mas não na mente dele, mas pelo suicídio, né? Isso foi o que mais amargou ao longo desses 2000 anos. E Humberto de Campos tem uma entrevista com Judas. Coloquem no Google, entrevista de Humberto de Campos com Judas.
é maravilhosa. E temos um pequeno texto falando dessa encarnação dele como Joana d'Arc. E a gente fala isso por quê, né? Porque é mais uma demonstração da reencarnação, né? A maior demonstração do amor de Deus por cada um de nós. Na Idade Média, nasce Joana d'Arc, a heroína francesa que recebeu a missão de livrar a França de seus invasores. País que no futuro seria o berço do espiritismo através das obras de Allan Kardec. Aos 19 anos, ela liderou com êxito exércitos em favor da França, mas foi perseguida, julgada e condenada à fogueira por se recusar a renegar as vozes espirituais que ouvia e das quais seguia as determinações de suas batalhas. Ela tinha alguns espíritos, né, que acompanhavam, inclusive Santa Catarina, que acompanhavam nesse momento, dando instruções para ela. De heroína a herege, sua curta encarnação terminou nas fogueiras da Inquisição. A primeira menção da encarnação de Judas como Joana d'Arc foi feita por Leon Denis. Ele escreveu 2 livros sobre ela, Joana d'Arc, Médium, e A Verdade sobre Joana d'Arc. A médium Zilda Gama, em O Solar de Apolo, ditado pelo espírito Victor Hugo, registra em suas páginas a mesma informação. Em Crônicas do Além-Túmulo, Humberto de Campos, em psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, narra ter conhecido no valor de Seglam, em Jerusalém, Judas Iscariotes, quando recebeu a seguinte informação. Os espíritos apreciam, às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, voltar atrás, visitar os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se repentinamente transportados aos tempos idos. Judas costuma vir à Terra nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de outrora. Abordado por Humberto de Campos, Judas esclareceu: depois da minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimento expiatório da minha falta, o suicídio. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. Minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime. Na Europa do século XIV, desde esse dia em que me entreguei por amor a Cristo, a todos os tormentos e infâmias que me avistaram, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da própria consciência. O beijo da própria consciência. Nas últimas edições, acompanhamos os equívocos de Judas que levaram o mestre ao Calvário e seu arrependimento que culminou em suicídio. Vimos Jesus ficar ao lado de Judas no umbral, mostrando seu afeto e preocupação com ele. Agora soubemos que há muitos séculos, Judas se colocou a serviço do Messias em sua reencarnação como Joana d'Arc. A trajetória de Jesus nos mostra que todos somos espíritos, que já erramos muito, mas temos o perdão e o acolhimento de Jesus sempre. Ele nos dá em nossas reencarnações a oportunidade de corrigir o passado, sanar as consequências dos nossos erros e a trabalhar na sua seara em prol de nós mesmos e de toda a humanidade. Mais uma vez demonstrado o amor de Deus por cada um de nós, que não castiga, nem recompensa os seus filhos, mas hoje sabemos que são consequências dos nossos atos. Falhos e muito falhos no passado. Falamos de equívocos para aliviar um pouco, né, as atrocidades que cometemos, mas que hoje pelo perdão também, mas pelos nossos afazeres, na contribuição de aprendizagem, também trilhamos pelo amor esses mesmos débitos, né? Pagando com amor o que talvez precisaria de muito sofrimento, como foi o próprio caso de Judas, né? Então nós temos no nosso coração hoje essa informação de causa e efeito, uma lei imutável como seu próprio Criador. E deveríamos pensar mais sobre isso, né? O que estamos fazendo nesse momento. O que se eu hoje, né, restabelecesse os contatos com o mundo espiritual através da morte do corpo físico, como eu seria recebido? Como estaria a minha consciência? Como falei antes, né, esses nossos ditadores de hoje, os corruptos de hoje, talvez não vejamos que eles arcarem com as consequências dos seus atos nesta existência, mas pagarão seus débitos no mundo primitivo ou no início de provas e expiações. Eu não acredito nisso, eu tenho certeza que é assim, né? Não que estejamos isentos de retornar a um planeta desse, não, mas vamos nos harmonizar com as leis universais, fazendo o maior bem possível. Porque Allan Kardec diz que não basta não fazer o mal. Aliás, os espíritos disseram a Allan Kardec, não basta não fazer o mal. Nós temos que fazer o bem e no limite das nossas forças, né, se quisermos trilhar esse caminho de harmonização
e sermos mais felizes. É por cada um de nós, né? O que nós fazemos aos outros é por nós mesmos. Chico foi um dos grandes trabalhadores conhecidos por nós, contemporâneo nosso, mas que em outras encarnações foi Francisco de Assis, sofreu muito também. Foi Jan Hus queimado na fogueira, mas que abriu os caminhos para Lutero. Lutero, talvez uma das encarnações de Paulo de Tarso. Então veja o trabalho de Jesus, dos seus emissários, por nós, né? Fizeram isso, foram engrandecidos, não por bens materiais, mas pela sua história de amor e contribuição com a humanidade a serviço de Jesus. Assim como falamos assim de amigos nossos que hoje também estão, né, colocando o seu tempo à disposição do bem, do amor e da luz. Vou ver mais uma coisa aqui para vocês. 8h45, nós temos algum apego. Nós temos uma frase curtinha de Allan Kardec, mas que nos aponta o caminho para nos reestruturarmos emocionalmente e espiritualmente. O que nós estamos sentindo com as coisas materiais? Esse apego. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende a sua destinação. Já falei aqui algumas vezes, é importante, né? Porque Allan Kardec, uma das encarnações de Chico Xavier, nos trouxe a codificação, um trabalho maravilhoso, né? E ele falou que completaria sua obra. Mais uma demonstração da reencarnação. Diz que ele reencarnaria no início do século XX, e Chico nasceu em 1910. Esteve conosco até 2002. E com 92 anos retornou à pátria espiritual com missão completida. Um espírito completista, né? A serviço de Jesus e por todos nós. É bom enfatizar isso, porque isso é importante, né? Ninguém é obrigado a nada, mas para o nosso bem, que aprendamos um pouquinho mais, nos instruamos, porque eu sempre comento aqui, independentemente da religião, formem grupos de estudos, marque um dia e horário fixo para estudarem o Evangelho, para estudarem a Bíblia, se for no caso, né, das mais variadas religiões, aí não interessa, mas vamos nos aprofundar nesses ensinamentos, porque quando temos um organizador que coloca à disposição as palavras, nós vamos nos aprofundando e absorvemos com mais tranquilidade, assimilamos esses ensinamentos, né, com muito mais fervor. E equipes espirituais estarão conosco, assim como no Evangelho no Lar. Equipes espirituais do Evangelho estão conosco quando nós nos propomos, né, pela disciplina, a realizarmos o Evangelho toda semana em um dia e horário fixo. E é isso que a doutrina espírita nos aconselha. É uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, o Evangelho no Lar. Então, toda quarta-feira, às 20 horas, procure fazer, independentemente de estar em casa ou não. Família não quer? Faça sozinho. Os amigos espirituais estão conosco. Põe a sua água, ela será fluidificada, magnetizada. É o elemento na Terra que mais fácil assimila essas energias que vêm do mais alto, se transforma num poderoso remédio. Não tenhamos dúvida disso. E aí nós, às vezes, não compreendemos, né, a destinação nossa, tantas disparidades, tantas anomalias na Terra, porque sabemos que tem muita injustiça, mas tenhamos certeza, injustiçados nenhum. Um visitante pergunta a Allan Kardec, por que não são perfeitos todos os espíritos? Tê-lo-ás Deus assim criado em tão diversas categorias? E a resposta dos amigos espirituais, inclusive de Allan Kardec, é o mesmo que perguntar por que todos os alunos de um colégio não estão cursando a aula de filosofia. Todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino. As diferenças que os separam não constituem espécies distintas, mas exprimem diversos graus de adiantamento. Não tenhamos dúvida, estamos aprendendo, estamos contribuindo, estamos colaborando com Deus, com Jesus, né, nos aperfeiçoando, para sermos dignos da nossa estadia no planeta Terra. Não estamos a passeio, né, então não percamos mais tempo. O Chico Xavier diz que a maior dor, o maior arrependimento do espírito ao retornar à pátria espiritual é a consciência do tempo perdido. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Estamos todos aqui, eu, você que não acompanha, né, e tantos outros programas, né, que são construtivos, trabalhando nesse momento, porque Emmanuel diz que trabalho é toda ocupação útil. Então estamos trabalhando e utilmente, né, porque isso nos caracteriza como criaturas divinas. E vamos aprendendo, vamos nos especializando, vamos nos aperfeiçoando e sendo pequenas luzes na vida dos que nos rodeiam. Seremos esses exemplos. Talvez não sejamos no momento, mas seremos. Tem mais um texto para mostrar, né? Tem muita coisa boa aqui. O nosso tempo é curto, né? Eu li um texto há algum tempo, eu não sei se foi Dia das Mães, Dia dos Pais, sobre os filhos. E gostaria que vocês que são filhos, mas que são pais também, que são avós, né? Que já foram filhos, consigam absorver essa lição tão linda,
Dizem que cada alma escolhe onde nascer. E se isso for verdade, então os filhos escolhem suas mães como templos vivos de aprendizado, de acolhimento e de lapidação espiritual. A missão dos filhos não é apenas crescer, conquistar ou fazer um nome no mundo. A missão dos filhos é também reconhecer o ventre que o gerou como uma escola silenciosa de amor e renúncia. Não é, mamães? Não é, pais? Amor e renúncia. Porque antes de ensinar palavras, mamãe ensina entrega. Antes de exigir passos, ela oferece colo. Antes de pedir algo, ela já deu tudo. E não importa quantas vidas venham. O elo entre mãe e filho permanece gravado nas linhas invisíveis da eternidade. Mesmo que a convivência seja breve, mesmo que os papéis se invertam, a alma sempre reconhece aquele olhar que um dia a embalou, aquela voz que orou em segredo, aquela presença que foi chão nos dias em que o mundo falhou. A missão dos filhos é seguir, sim, mas sem esquecer quem os segurou. É voar, sim, mas lembrando de onde veio o primeiro impulso. É construir, sim, mas carregando no coração o alicerce de afeto que foi colocado por mãos que muitas vezes sangraram em silêncio. Há filhos que vêm para cuidar das mães, outros para aprender com elas. Aos que voltam para reparar erros de vidas passadas. E aos que nascem apenas para amar e ser amados por elas. Seja qual for o destino, a missão dos filhos tem um ponto de partida sagrado. A mulher que lhes foi ponte entre o céu e a terra. E talvez só isso já valha toda a existência. Esse reconhecimento, né? Elevarmos os nossos pensamentos, as nossas mães, porque pessoas da minha idade talvez já tenham seus pais na parte espiritual, né? Alguns mais cedo também, mas que esse elo, essa ligação, esse amor jamais seja disperso pela materialidade, né? Que não dispersemos os nossos pensamentos de gratidão pelos reveses que o dia nos apresenta às vezes, né? Vamos lembrar com amor, com carinho de quem nos colocou aqui. Porque, como disse aí, o ventre é esse elo entre o céu e a terra, entre o mundo espiritual e o físico. Então, cada vez que nós reconhecemos isso, nós vamos nos libertando dessas amarras terrestres. Vamos, inclusive, trabalhando para que o aborto não se estabeleça como lei em nosso país. Está muito perto disso, né? Alguns trevosos trabalham para isso. Não se deram conta ainda do que isso pode ocorrer, pode acontecer, porque Chico Xavier disse que a aprovação do aborto em nossa terra seria um karma pior que o da escravidão. Porque estamos matando, assassinando bebês. Espíritos que já estão ali, já programados para reencarnar, né? E que às vezes se revoltam contra quem praticou o aborto, porque não é só a mãe, porque é a mãe assassinando seu filho, não temos dúvida disso. Mãe assassinando seu filho. Mas tem colaboração dos pais dela, talvez, do cônjuge e dos profissionais, entre aspas, que assassinam em vez de salvar vidas. Isso é importante. Aborto, talvez, uma das coisas mais trágicas que pode ocorrer aqui na Terra e que acontece aos milhões por ano. Então, só a ignorância que justifica isso. E eu sempre lembro aqui do maior abortista de todos os séculos, que depois que descobriu que conseguiu filmar o que acontecia naquele momento do aborto, ele se transformou no maior defensor da vida, né? Então, já para quem já fez, só pode ser feito pela ignorância. Não tem outro motivo. Então, não vamos falar em maldade, né? Vamos falar em ignorância. Que trabalhe para que outras mães não o façam. Talvez aquela mãe não possa ter, mas possa doar, possa dar vida, possa dar luz, em vez de trevas, em vez de escuridão, em vez de transformar um espírito em obsessor. Nosso querido Sérgio Pinho com a gente. Bom dia, Sérgio. Muita paz para todos aí também, né? Então, essa alegria que toca nos corações, quando aprendemos alguma coisa a mais, também vai nos transformando. Vamos sendo esses elos de amor entre Jesus e os que estão à nossa volta, sendo essas pequenas luzes, pequenas por enquanto, mas seremos grandes luzes, como Chico Xavier, como Divaldo, como Madre Teresa. Não tenhamos dúvida disso. É o nosso futuro, queirando ou não, mas podemos apressar o passo. Porque quando nós retornamos à pátria verdadeira com que realmente nós somos, que possamos ver uma luz brilhando, tocando os nossos corações. Estamos trabalhando para isso, estamos sim, e todos nós podemos juntos, harmoniosamente com as leis universais, sermos instrumento para que outras pessoas conheçam a doutrina espírita, conheçam as religiões, esse religamento com o Pai. Porque a doutrina espírita não é proselitista, não quer converter ninguém, mas é um instrumento para que todas as religiões usem para universalizar os ensinamentos do Cristo de forma substanciosa, colocando no coração o amor. O amor, a forma primordial para a nossa felicidade.
Nós vamos ouvir mais uma música especial, sempre coloco aqui de vez em quando, porque mexe com o coração mesmo, com o padre Ezequiel, né? A música Maranata, muito linda, uma energia que eu tenho certeza tocará o seu coração, dos que estão à volta, e que encherá o seu lar de uma energia psíquica harmoniosamente, impregnando tudo, mas de uma forma amorosa, uma forma de luz. Vamos lá então, para todos vocês que estão conosco, mais uma vez, sempre a nossa gratidão. Programa Aldeia Felicidade, 16 anos no ar, né? E passa sempre muito rápido, né? Então eu espero ter colocado no seu coração uma sementinha de luz, uma sementinha de vontade de aprender, de se instruir, porque lembremos do Espírito de verdade. Amai-vos e instruí-vos. Um programa como esse, as palestras espíritas, as missas, os cultos, são instigadores para que nos aprofundemos cada vez mais e entendamos os ensinamentos do Cristo. E as músicas tocam os nossos corações, estabelece-se conexão com o mais alto e nos dá mais fulgor, mais alegria, mais paz. Também mais responsabilidade, porque estamos aí nos aproximando da caridade, da fraternidade e da luz. Como é que nós estamos? Cheios de alegria. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Vamos lá então, sintonizados com o mais alto, receber a energia dessa música tão especial. Muito obrigado a vocês aqui da Trentina também. E eu volto ao meio-dia com o programa Buenas Tchê. Fiquem de pé, fiquem de pé. Vamos tentar entrar Vamos entrar na sintonia dessa canção. Essa energia. Muito forte. Vamos pensar nas pessoas que precisam. Vamos mandar uma energia boa para elas. Nós recebemos agora. Então vamos potencializar essa energia. Valeu, Mara. Beijo grande para todos aí. Salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Vamos abrir nossa mente e nosso coração. Tu és santo, ó Senhor. Vocês. Tu és Digno de louvor. Cheios de alegria. Valeu, Félia. O Feio Cláudio, beijo grande. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás. Nosso querido Luiz Antônio de Piné, beijo grande aí, Luiz. Luiz nosso Antônio, nosso Zé Cida. Beijo grande para todos. Aleluia. Bom dia, família. Abraço da família do Nono Zeu. Nosso Zeu, meu compadre, minha comadre Cida. Beijo grande para todos aí. Coisas boas dentro de casa. Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me renderei. Valeu, Sérgio Pinho. Muito bom dia, bom dia. Seguro em tuas mãos eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. vocês. Oh, tu és digno de louvor.
transforma os pensamentos dentro de casa, nosso lar, nosso trabalho. Então tenhamos coisas boas, música boa, leitura edificante, um programa televisivo que acrescente algo em nossa vida. Linda mensagem, nosso querido Luiz, valeu. Luiz Antônio Luiz, beijo grande para todos. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. vocês. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos orar pelo Você Brasil. e o dia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não percamos a fé. As orações são importantes. Nossa, que da Aparecida Pindequiné. Bom dia, compadre. Feliz domingo a todos. Valeu, Cida. Beijão pra ti, pro Zé. Tá falando com isso também, nosso querido Antônio. Beijo grande. Valeu, comadre. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vocês podem ver o programa no YouTube. Já aproveite e se inscrevam. Tem poucos inscritos, né? É mais uma ferramenta para a gente poder divulgar a doutrina consoladora, o Espiritismo. José Lima Frito também, Josi, Henrique, um beijo grande. Aldeia Muita paz, muita luz. Felicidade. Uma semana muito Paz e abençoada. luz no seu lar. Beijo grande, até domingo que vem.